Bom dia, graça e paz, tudo bom com vocês? Não esqueça de fazer a sua oração pedindo a Deus que o Espírito Santo te oriente em todas as coisas. Bom, hoje é segunda-feira e nós vamos falar sobre aqueles que os sucederam. Nós estamos na primeira lição do trimestre, né? Que tem por título geral a igreja, né? E essa primeira lição, ela tem por texto para nós memorizarmos João capítulo 17, verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E nós ontem estudamos sobre orando em prol da união da igreja, para que sejam um só povo. Como está escrito aqui no versículo, né? Para que todos sejam um, né? Em Deus e Jesus Cristo. Para que todos sejam um no pensamento, né? E agora nós vamos falar sobre aqueles que os sucederam. E aí a pergunta diz assim: que problema a profecia apontou para a nova igreja? E aí qual é o problema? Que está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versos 3 e 4. Diz assim, olha: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa era a profecia para a nova igreja. E o problema da nova igreja era esse. Esse homem, né, que se levantaria, se opondo a tudo que se diz Deus, né, ou adora, e que iria se assentar, né, como Deus, no templo de Deus, e querendo parecer Deus, né? Então, a profecia já alertava para isso que aconteceria no futuro. A pergunta B diz assim: qual é a melhor maneira de identificar o verdadeiro mestre? João 10, verso 27 até o 29, ele mostra como identificar. E diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém? Pois é. Então, como nós conhecemos o verdadeiro mestre? Pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos mostra, nos indica quem é o nosso verdadeiro mestre. Aqui o texto o desejado de todas as, aliás, de fé e obra, página 86, diz assim: quando surgem erros e líderes os ensinam como se fossem verdades bíblicas, os que estão ligados a Cristo não confiam no que o pastor diz, mas como os nobres bereanos examinam diariamente as escrituras para ver se essas coisas são assim. Quando descobrirem qual é a palavra do Senhor, tomarão assim uma posição ao lado da verdade. Ouvirão a voz do verdadeiro pastor dizendo: este é o caminho, andai por ele. Assim vocês serão educados para transformarem a Bíblia numa conselheira. Desse modo vocês não ouvirão a voz de um estranho para o seguirem. Então, a Bíblia, né, é a melhor maneira de identificar o verdadeiro mestre. A pergunta C diz: que chamado Cristo faz aos verdadeiros crentes em todos os lugares? E por que eles decidem se separar daqueles a quem amaram por tanto tempo? João 10, 16 e Apocalipse 18, 4 responde, né? Em João 10, 16, o Senhor diz que ele tem muitas ovelhas que não estão naquele aprisco, né? E também diz que elas ouvirão a sua voz e haverá só um pastor, um só rebanho. Em Apocalipse 18, 4, diz assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorram nas suas pragas. Então, o chamado é para sair delas, né, dos lugares onde não são abrisco do Senhor, e elas vão sair desse abrisco, vão abandonar, porque elas precisam pregar a verdade
né? E para não incorrerem nas pragas que vai sobre esse povo que estiver, né, andando nos caminhos errados, para não ser participante dos seus pecados, né? Era só um povo de Deus, um só pastor, que é Jesus Cristo. Amém? A pergunta D diz assim: após nos separarmos, como sobrevivemos? E por que precisamos fazer parte do rebanho? Olha, devemos deixar tudo que nos separa de Cristo e dos irmãos. Então, nós sobreviveremos nos separando de tudo que nos separa de Cristo, né? E dos nossos irmãos da fé. E por que precisamos fazer parte do rebanho? Efésios 2:29 e Efésios 4:25 responde assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros de um só corpo, né? Porque precisamos fazer parte do rebanho? Porque nós somos membros, somos parte de um corpo, que é o rebanho de Deus. Efésios 2:19 diz: assim que jaz, não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Se somos da família de Deus, nós precisamos estar no mesmo local, né? No mesmo rebanho, digamos assim. Em 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Por isso que nós não podemos estar em outros lugares, nós temos que estar no só corpo. Não vai ser só um rebanho? Só um pastor? Então, as ovelhas têm que estar em um só lugar. Eu aguardo vocês, permitindo Deus, amanhã, para o nosso próximo encontro, para nós estudarmos Aperfeiçoando os Santos.